Eu vou fazer uma demonstração aqui de uma importação. Já indo para o repositório massivo, para uma importação massiva, eu vou selecionar um arquivo CSV que eu criei previamente. Eu tenho uma lista de alguns repositórios com as principais tecnologias que a gente tem. Aqui você consegue baixar um exemplo desse arquivo CSV e aqui eu consigo criar uma tag para agrupar esses repositórios. Então vou colocar uma tag aqui, CNPJ. Pronto, aqui eu já fiz o cadastro desses repositórios e eu posso selecionar todos que eu fiz o cadastro. Esse aqui eu rodei previamente para a gente ganhar tempo aqui e ver como ficou o resultado. E esses aqui que eu selecionei, várias linguagens, vários projetos, arquitetura diferente, eu vou mandar fazer uma execução em lote. Então vou selecionar o módulo CNPJ. Aqui eu vou selecionar o modo escanear e corrigir, que eu já estou simulando que eu já fiz uma scan, já fiz uma identificação, já fiz um planejamento e estou indo para a última milha ali, que é fazer a correção e abrir o pull request. Aqui eu tenho uma lista de sinônimos que eu posso procurar, porque a gente vai fazer uma análise determinística e acompanhada com IA do código, para a gente ver para onde que aquela variável de CNPJ vai, quais que são outras variáveis relacionadas. Então eu posso configurar isso, posso adicionar novas variáveis, posso remover, deixar isso mais refinado. Eu tenho as principais linguagens aqui que a gente está atuando no mercado e aqui eu vou informar uma branch de destino para ser criado esse pull request. Então vou informar aqui live CNPJ 2025 e vou confirmar. Pronto, são esses dois passos basicamente. Eu faço a importação e mando fazer a execução. Aqui ele vai iniciar uma fila de execução. Essa execução é feita, como o Christian comentou, dentro do ambiente do cliente. Tem a possibilidade de usar StackSpot, tem a possibilidade de usar a própria LLM do cliente, ou pode usar a LLM da StackSpot, mas o principal é que é feito dentro do provider de SM do cliente. Então não há necessidade da saída desse código para fora do ambiente da empresa, que já é controlado pela empresa. Aqui ele está começando a disparar essas execuções, elas vão ser feitas em paralelo, dentro de uma rotina, e eu posso, para a gente ganhar tempo, demonstrar esse outro projeto que eu rodei um pouquinho antes aqui. Vou mostrar os detalhes dele. Aqui eu fiz o processo que eu tinha comentado. Primeiro a gente faz o scan, a gente faz uma análise, vê o número de issues a gente chama dos pontos de alteração no código, e com isso a gente faz um planejamento e a gente entende que às vezes o planejamento vai ser para uma semana, um mês depois, e o time vai fazer essa correção. Quando o time for operar, for realmente de fato gerar o código novo, ele vai fazer a execução no modo fix, que é onde que a IA vai fazer a sugestão dos códigos alterados. Então aqui, no modo scan, eu consigo ver o detalhe, a quantidade de arquivos que existia naquele repositório, a quantidade de arquivos que foram analisados. Então a gente não manda todos os arquivos, a gente filtra de acordo com a tecnologia que foi identificada ou selecionada, a quantidade de arquivos com issues que foram identificados. Então, apesar de ter 16, esse aqui é um projeto Java, apesar de ter 16 arquivos, foram identificados só 14 com pontos de alteração. Aqui a quantidade de arquivos alterados, 0, porque eu só fiz no modo scan por enquanto, e aqui o número de issues que foram encontradas nesses 14 arquivos e o tempo de execução. Então o scan ele é bem rápido, ele rodou em 1 minuto e 47 segundos, e eu tenho aqui um relatório prévio do que foi identificado de ponto de alteração. Então são esses arquivos que foram identificados, que podem ser alterados, e aqui eu consigo ver em detalhes o porquê que a gente marcou eles como alteração. Então, por exemplo, aqui nessa linha 44, nesse arquivo, foi identificada a inicialização de um campo de CNPJ no formato long. Então é um valor fixo ali já no código. Se eu clicar aqui, eu consigo ir lá para o repositório no GitHub e ver a declaração desse campo. Então aqui eu já identifico por que ele marcou isso como um ponto de alteração. Voltando aqui para a tela, eu tenho todos esses campos marcados, né? E eu não tenho nenhum pull request gerado, porque foi só uma análise. E aí, com isso, eu gero um custo menor de tokens, que eu faço só uma análise ali do que foi levantado para evitar falsos positivos. Então, voltando aqui para os relatórios, eu vou ver esse segundo que eu executei, que é já uma execução com correção. Então, além de ter o link do pull request aqui, eu vou ter um pouco mais de informações aqui. Eu consigo ver até pela plataforma os pontos de alteração, como se fosse a visualização no repositório, no Git, o diff desses arquivos. Então, onde que ele está removendo, onde que ele está adicionando linhas, a validação de dígito, as regras, declaração de variáveis, máscaras e etc. É basicamente isso, pessoal. Migre para o CNPJ alfanumérico com segurança, velocidade e inteligência artificial. Fale agora com o nosso time de especialistas.